Melhores carros até 22 mil reais. Vamos falar de veículos um pouco mais acessíveis para você que está pensando em comprar seu primeiro carro ou até mesmo trocar de carro. Vamos falar aqui de várias opções interessantes. Lembrando que todos os preços que eu falar nesse vídeo foram cotados em novembro de 2024. Começando com o primeiro aqui da nossa lista. Para você que quer um pouco mais de porta-malas, capacidade para levar o que precisar nesse carro. Fiat Siena LX 1.4 8 válvulas flex manual 2006. Tabela R$ 19.627. Claro que dependendo do estado de conservação da quilometragem, você pode achar esse carro aí num preço até um pouco acima da tabela, né? Então vai depender muito do exemplar que você estiver olhando ali no momento. Por isso é interessante ter aqui uma pequena margem para nossa linha de corte, né? E o motor aqui em questão é o Fire, comando de válvula simples, o cabeçote sincronizado com correia dentada, baixa complexidade mecânica, fácil de dar manutenção, boa oferta de peças até para os dias de hoje, que entrega 80 cavalos de potência na gasolina e 81 no etanol, e um torque de 12,2 kgfm na gasolina, 12,4 no etanol. Números que não são suficientes para um carro que pesa seus 1.076 kg. A relação de peso-potência aqui vai ficar em 13,3 kg por cavalo. É um carro de respostas mais lentas aí, infelizmente. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência, principalmente se for pegar a estrada com passageiros e porta-malas carregado. O câmbio manual de 5 marchas aqui é o C513, que também não tem dos melhores engates, é um câmbio de curso mais longo, de alavanca mais impreciso, mas também é um câmbio mecanicamente bem confiável, sem maiores relatos de problemas crônicos. O porta-malas, um de seus grandes destaques, tem capacidade para 500 litros, o que é muito bom para levar bagagens da família toda e ainda sobra espaço. Pneus 1756514, medidas bem convencionais e preciaram. E o consumo, falando aqui em dados oficiais, na cidade faz 7,6 km por litro com etanol, 9,9 com gasolina. Já na estrada, 9,7 no etanol, 12,6 na gasolina. Mas é claro que o consumo, na real, ele pode variar bastante, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar. Eu diria que na estrada, andando de forma tranquila, sem muito passageiro ou muito peso no porta-malas, dá para alcançar os seus 13,5, 14 km por litro com gasolina sem maiores dificuldades. E nessa versão LX, intermediária nesse ano modelo, ele vem equipado de série com direção hidráulica, computador de bordo e Follow Me Home, que mantém os faróis acesos por alguns segundos para iluminar uma garagem mais escura, uma rua mais escura, o que é bem interessante. Além dos opcionais de ajuste de altura da coluna de direção, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e até freios ABS, além do CD Player, que também era item opcional. Então aqui a dica é tentar pegar um carro desse o mais completinho possível para te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo e inclusive facilitar a revenda. Mas é um veículo com motor confiável, resistente, como já falei, até econômico, se você souber levar ele ali de boa, sem ficar forçando demais. Claro que vai depender do trajeto também, obviamente. Com boa qualidade do acabamento interno, principalmente os bancos são em tecidos de boa qualidade, bem confortáveis até. Também é um carro que passa conforto ao rodar no quesito suspensão. Ela é mais calibrada para entregar essa característica. Em detrimento disso, não é um carro muito estável em curvas de alta velocidade, ele rola mais carroceria. Mas, para quem busca conforto ao rodar, é uma das melhores opções nessa faixa de preço, com certeza. Boa lista de equipamentos, desde que pegue com a maioria daqueles opcionais disponíveis. Excelente capacidade de porta-malas, também um carro de boa altura do solo, não costuma raspar o fundo ali com facilidade numa lombada mais alta, por exemplo. Por essas outras razões, boa relação custo-benefício aqui, um Fiat Siena 2006 abaixo dos 20 mil reais, conforme a tabela FIPE, eu diria que é uma excelente opção de compra, com certeza. Mas você tem que ter em mente que é um carro de pouco espaço interno para quem vai do banco traseiro e também aqui como principal ponto negativo que eu diria é com relação ao desempenho, que realmente esse carro ele vai ter respostas mais lentas aí quando você precisar retomar velocidade. Agora, se você quiser um carro um pouco mais espertinho e até mais econômico em algumas situações, dá para pensar num Chevrolet Classic Super 1.0 8 válvulas flex manual ano 2009, tabela R$ 20.221. Aqui você pega um carro em torno de 3 anos mais novo, pelo mesmo preço aproximado lá do Fiat Siena. Só que com motor de menor cilindrada, que é o GM Família 1 VHCE, porque já vinha com acelerador eletrônico ali nos 2009 e posteriores. Também um comando
de válvula simples ou cabeçote sincronizado com correia dentada. Então, outro aqui para você fazer a substituição dessa correia dentada com tensor periodicamente para evitar maiores problemas. Entregando 77 cavalos de potência na gasolina, 78 no etanol, com torque de 9,5 kgfm na gasolina, 9,7 no etanol. Esse carro aqui vai ter uma resposta até um pouco mais ágil do que o próprio Siena, porque ele é bem mais leve, pesando 920 kg, a relação de peso-potência fica em 11,9 kg por cavalo. Então, principalmente dentro de cidade, vai ser um carro mais ágil que vai sentir um pouco menos aquele peso extra ali de passageiros mais bagagens. Até porque também ele vem com um câmbio de relações mais encurtadas, é o F17-HR, também de engates um pouco mais precisos comparado com os do Fiat, mas que quando você precisar pegar a estrada vai perceber que é um câmbio reduzido até demais. Ali a 80 km por hora de quinta marcha ele vai estar batendo já os seus 3.000 RPMs, então não é talvez o mais indicado para você fazer longas viagens. Mas ainda tem um bom porta-malas de 390 litros de capacidade, para um sedã compacto tá ok, e os pneus são medidas 165/70/13, aqui são pneus mais estreitos, então outro motivo para você ficar mais atento quando for pegar a estrada, aqui você também não vai ter uma boa aderência em curvas de mais alta velocidade. Mas é um carro bem econômico, na cidade faz 7,4 km por litro com etanol, 10,4 com gasolina. Já na estrada 9,2 no etanol, 13 na gasolina. Aqui também na prática você consegue números bem melhores do que esses oficiais. E nessa versão super top de linha dessa época, desse ano modelo, já vinha de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e os opcionais de ar-condicionado e CD player. Para um carro desse, eu diria que já começa a ficar interessante você encontrar uma unidade que já tem o ar-condicionado instalado. Por mais que ele rouba bastante potência do conjunto mecânico, você vai sentir na hora ali quando ligar o compressor que ele dá uma amarrada mesmo no desempenho. Porém, vai te dar mais conforto e mais argumento também quando for tentar revendê-lo. Além disso, o Classic também entrega excelente robustez, confiabilidade mecânica, é outro fácil de encontrar peças, principalmente peças mecânicas, custos de manutenção bem acessíveis, é um dos carros mais baratos de manter também nessa faixa de preço. Econômico, tanto dentro de cidade quanto na estrada. Qualidade do acabamento interno é ok para a categoria, não espere soft touch no painel, nada disso. Mas até os bancos ali têm um tecido de qualidade razoável. Porta-malas é bom, ao mesmo tempo é um carro de dimensões externas compactas, então ótimo para o trânsito urbano. Por essas outras razões, é um veículo de boa revenda aí também para a categoria, com certeza. Mas, em detrimento disso, você abre mão da estabilidade, é um carro que também rola mais carroceria. Apesar dele ser mais baixo que o Siena, o que também é um ponto negativo, né? É um carro que vai raspar mais facilmente ali o fundo numa lombada mais alta. Mas ainda assim, não quer dizer que só porque ele é mais baixo que ele vai te dar mais estabilidade nas curvas. É um carro que passa um certo receio quando você entra um pouco mais rápido. Fique ligado nesse detalhe. Claro que também não vai ter um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Existem relatos de vazamento de óleo do câmbio desse carro também. Geralmente ele vaza pela coifa ali do semi-eixo. É algo para você avaliar, ficar ligado, olhar com atenção quando estiver olhando um carro desse para comprar, para ter certeza que ele não está passando por esse problema. Além disso, a bateria fica em local um tanto vulnerável, ali embaixo daquele acabamento plástico onde fica a máquina do limpador de para-brisa. Ela pode ser desligada com uma certa facilidade, né, e ser desativado o alarme, o que não é lá muito bom também. E é um carro de projeto mais antigo que também foi mal avaliado pelo Latin Cap de sua época, não sendo muito seguro em caso de colisão. Mas se você quer um carro mais seguro em caso de colisão, com um projeto, eu diria até mais moderno, para a época, né, claro, dá para pensar aqui no Volkswagen Polo 1.68 válvulas, gasolina manual 2005, tabela R$ 21.636. Nesse ano, ele começou a sair com os motores flex, porém, se você pegar com o motor flex, o preço muda e aí passaríamos dessa nossa linha de corte dos R$22.000. Então, pegando aqui com motor a gasolina 2005 até uns 2004, você fica dentro aqui da faixa dos R$22.000. E basicamente é o mesmo motor EA111 com comando de válvula simples no cabeçote sincronizado com correia dentada, entregando 101 cavalos de potência com 14,3 kgfm de torque, claro que abastecido apenas com gasolina. Para um hatch compacto, acima de um compacto de fato, ele estava num degrau acima de um Gol, com um pouco mais de espaço interno, um porte um pouco maior, um projeto mais moderno para a época. Então aqui com seus 1.082 kg, a relação de peso-potência já fica em 10,7 kg por cavalo. Desempenho aqui bem melhor do que o Classic e o Siena, com certeza. E com o câmbio manual de 5 marchas MQ200 de excelentes engates, justos, precisos aqui, referência no mercado até para os dias atuais,
com relação à precisão nos engates. Porém, aqui também um câmbio de relações mais encurtadas, porque esse motor 1.6 não gera tanto torque assim para o peso de carroceria, né? Então tem que compensar um pouco isso com as relações de marcha. O porta-malas também é pequeno, 270 litros de capacidade, apesar de vir com o banco traseiro rebatível bipartido, mas aqui é para quem não precisa levar muita bagagem, no máximo ali bagagens de 2 a 3 pessoas. E os pneus 85/60/14 também são bem fáceis de encontrar. O consumo na cidade fica em 8,4 km por litro, na estrada chega a fazer 13,5. É de fato também um carro bem econômico se você souber levar ele ali de forma mais tranquila. Equipamentos de série, direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade e ar-condicionado. Opcionais, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, olha só que interessante, além de computador de bordo, faróis dianteiros de neblina, dupla airbag frontal, freios ABS e CD player, sendo aqui um outro exemplo de veículo que entrega um excelente nível de tecnologia embarcada, assim como essas Tech T-Shirt da Insider, que promovem um excelente nível de conforto também ao usar no dia a dia. Conforto térmico, são anti-odor, desamassam no corpo, você não precisa nem passar uma camisa dessa se você não quiser, dá para só vestir e sair com ela, o que é bem legal. Sem falar também na excelente durabilidade que as fazem valer cada centavo. E assim como o Polo 2005, essas camisas da Insider também podem ser uma excelente opção de compra pensando em custo-benefício. E para quem é louco por conforto e tecnologia, assim como eu, vai adorar esses modelos aqui que combinam com qualquer ocasião. Seja para dar aquele rolê do fim de semana com o seu carro novo que você vai escolher também com base nas dicas aqui desse vídeo, como também para o dia a dia, para o trabalho. Olha, essas camisas da Insider são a escolha perfeita. E é claro que a Insider não tem só camisas, né? Lá tem toda uma linha completa de calças, bermudas, bonés, shorts, cuecas, peças masculinas, femininas, enfim, tudo o que você precisar para o seu guarda-roupas. E pensando em você que acompanha os nossos vídeos aqui, a Insider disponibilizou um cupom exclusivo, que é o Papo Automotivo BF, que dá 15% de desconto automaticamente assim que você usar o nosso link na descrição e que eu também vou deixar lá no comentário fixado. Então, de cara, você já vai ter um belo de um desconto que ele pode ainda ser cumulativo com outras ofertas que possam estar rolando lá no site da Insider Store no momento da sua compra, podendo chegar a um desconto de até 40%. Mas lembrando que, claro, esses descontos são por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Então não seja louco de ficar de fora dessa. Aproveite o nosso link na descrição, no comentário fixado, use o nosso cupom Papo Automotivo BF e garanta a compra de um produto de excelente durabilidade, qualidade construtiva e por um dos melhores preços já ofertados pela Insider. E falando em qualidade construtiva, o Polo 2005 se destaca por ter uma excelente rigidez torsional, um excelente projeto de carroceria, que é toda soldada a laser, então um veículo que entrega excelente segurança a bordo em caso de colisão para os padrões da época, sem falar também num altíssimo nível de estabilidade em curvas de alta velocidade principalmente. Isso sem abrir mão tanto do conforto ao rodar, o que é muito bom. Além disso, conjunto mecânico bem confiável, resistente, desde que você cuide da manutenção básica. É um motor que não aceita muito bem você utilizar um outro óleo que não seja especificado no manual do proprietário. Norma VW 50200 para esses 2005 aí, e você não vai ter maiores problemas. Além disso, já tem o melhor espaço interno traseiro comparado com o Classic, comparado com o próprio Siena. Também um carro que tem uma maior facilidade de revenda e desvaloriza menos comparado com esses que eu falei até o momento, né? Não à toa, esse carro está relativamente mais caro, né? Olha só, no preço de um Polo 2005, você consegue pegar um Siena 2006 ou um Classic 2009. Então, um carro que envelheceu melhor e caiu menos de preço ao longo dos anos. Mas você tem que ficar ligado com alguns detalhes, né? Por exemplo, porta-malas é pequeno, o acabamento também todo em plástico duro ali em painel, forros de porta. Os forros de porta tem um tecidinho ali, mas o acabamento plástico não tem uma boa qualidade, ele acaba fazendo ruído com muita facilidade. Tem um aplique em volta, naquela parte central ali do painel, em volta dos comandos do ar-condicionado, do sistema de som, que tem um revestimento emborrachado.
E esse revestimento emborrachado, ele solta com muita facilidade e ele começa a ficar grudento, ainda mais se é um carro que fica muito no sol, vai ter um aspecto bem grudento, parecendo uma cola velha mesmo de fato, e isso também é bem negativo na questão do acabamento interno. Cuidado também quando for olhar um carro desse para comprar, evite pegar os que não vieram com o trio elétrico completo, né, instalado de fábrica, né, vidros, travas e retrovisores elétricos, porque depois, né, os que foram instalados posteriormente podem não ter aquele mesmo padrão de qualidade e de durabilidade dos sistemas que geralmente vinham originais de fábrica. E para você saber se o sistema que está lá no carro que você está olhando para comprar foi instalado posteriormente, geralmente os que você comprava, né, para colocar, vinham com os botões meio que universais, costumavam vir uns botões ali de Gol G3, e esses botões vêm instalados ali onde fica o sistema de som, na parte central ali do painel. Não é essa forma original que vinha nesses Polo. Os botões dos vidros elétricos, trava elétrica e dos comandos do retrovisor elétrico vêm ali na porta do motorista. Então fique ligado nesse detalhe, pegou essa dica aí, não se esqueça de verificar isso caso você queira um Polo aí com a instalação mais originalzinha. E também é muito comum desses carros passarem por problemas aí de estourar coxins dos amortecedores dianteiros. E não adianta colocar coxim paralelo, rolamento paralelo, vai estourar com facilidade, você vai ter que fazer a mesma manutenção 2 vezes. Então também fique ligado nesse detalhe. Mas para você que quer tecnologia embarcada, bom espaço de porta-malas e por um preço ainda razoável, dá para pensar no Renault Symbol Privilege 1.616 válvulas flex manual 2011, tabela 22.488. Aqui extrapolei um pouco a nossa linha de corte, mas como é um carro não muito comum no mercado, é um carro de revenda mais difícil, dá para você encontrar boas oportunidades de compra de veículos desse aí no estado melhor de conservação por um preço mais interessante. Fique ligado, pesquise com calma, com atenção, que você vai encontrar aí boas oportunidades. E aqui ele vem com o motor K4M, é um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por correia dentada, entregando 110 cavalos de potência na gasolina, 115 no etanol, e um torque de 15,2 kg sociamento na gasolina, 16 no etanol, números muito bons. Para outro sedã compacto aqui de 1.045 kg, então a relação de peso-potência fica em 9,1 kg por cavalo. Desempenho também vai ser excelente, com certeza. E o câmbio manual de 5 marchas JB3 já vai ter engates de alavanca um pouco mais pesados, mais imprecisos. A comunicação da alavanca com a caixa de câmbio é feita por barra de aço, então é um sistema mais antigo que não é lá tão confortável assim para o dia a dia. Mas entrega um excelente porta-malas de 506 litros de capacidade, maior que muito sedã médio de época, inclusive, mais ou menos ali do tamanho de um Fiat Siena. E ainda vem com banco traseiro rebatível. Os pneus 855515 não são tão comuns de se ver hoje aí nessas medidas, são pneus relativamente estreitos e de perfil mais baixo. Então, vale também esse ponto de atenção. Mas ainda é um carro relativamente econômico. Na cidade faz 7,5 km por litro com etanol, 10,8 com gasolina. Estrada 8,4 no etanol, 12,8 na gasolina. Médias bem aceitáveis, aí eu diria, para um carro 1,6. E nessa versão Privilege é mais interessante você tentar buscar, porque já vem mais completinho de série. Era top de linha da época. Já com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, que é um dos diferenciais desse carro também, além de computador de bordo, duplo airbag frontal, faróis e lanternas de neblina e o CD Player com comandos na coluna de direção, como todo bom francês aí de época, né? O único opcional disponível era os freios ABS, então vale a pena buscar essa versão Privilege que vai vir com a opção desse motor 16 válvulas, que é um motor confiável sim, resistente, também com boa oferta de peças, que entrega um bom desempenho e que também você vai ter uma boa lista de equipamentos, um carro que você vai achar mais completinho aí com mais facilidade. Além disso, é um carro com excelente capacidade de porta-malas, acabamento interno já tem uma qualidade mais satisfatória, uma qualidade melhor ali dos revestimentos. Apesar de ser muito comum do painel, a parte superior do painel e a parte superior do volante descascarem com o passar do tempo, geralmente isso acontece com carros que ficam muito aí no sol. Mas também aqui podemos considerar uma outra boa opção aí de custo-benefício, com certeza. Apesar de não ter um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, ainda estamos falando de carros mais compactos. Também é um carro de isolamento acústico não muito bom, aquele ruído do motor passa um pouco mais para dentro da cabine. E o principal problema desse carro
carro é a dificuldade de encontrar peças de acabamento, principalmente aquelas peças que são exclusivas do Symbol, né, que não se compartilhavam com outros veículos mais comuns da montadora. Então você pode acabar tendo um pouco mais de dificuldade de encontrá-las e quando encontrar pode ser que pague um preço um pouco mais alto. Com isso, é um carro de revenda mais difícil. Você paga barato nele agora, mas também quando for revendê-lo vai ter que ter um pouco mais de paciência e provavelmente também vai perder um pouco mais de grana aí no médio e longo prazo comparado com vários de seus concorrentes. Ah não quero um carro compacto, quero um sedã de porte médio de fato. Olha só que opção interessante. Volkswagen Bora 2.0, 8 válvulas, gasolina manual 2005. Tabela R$ 21.705. Percebeu? No mesmo preço de um Polo 2005, estamos falando de um veículo de porte inferior. O Polo era um compacto premium, como eu disse, acima do Gol. Mas o Bora é um sedã médio de fato, que desvalorizou mais aí nesse passado, né? Desde quando esses carros eram 0 km. Porém, hoje pode ser uma opção bem mais interessante de você adquirir. Porque aqui ele vem com o motor EA113, é um comando de válvula simples no cabeçote sincronizado com correia dentada, mas é um 2.0, com 116 cavalos de potência e 17.3 kg de orçamento de torque. Porém, esse desempenho extra fica todo também no peso maior de carroceria, 1.240 kg. Então o Bora vai ter 10.7 kg por cavalo de relação peso-potência, exatamente a mesma do Polo 1.6. Então aqui na prática os dois vão andar ali de forma bem semelhante, porém com um câmbio de relações de marcha mais alongadas. Aqui o Bora usa um MQ250, que tem os mesmos engates justos e precisos lá do MQ200 do Polo, porém aqui com relações mais alongadas para aproveitar esse torque maior desse motor 2.0. E o Bora tem um porta-malas de 455 litros de capacidade, também bem maior que o hatch. E vem com banco traseiro rebatível bipartido e o diferencial aqui é a abertura pantográfica da tampa. Ou seja, mesmo você lotando esse porta-malas, quando for baixar a tampa não vai correr o risco de danificar nenhuma mala, o que é muito bom. Pneus 195/6515 são mais largos e de perfil mais alto, que favorecem tanto a estabilidade quanto o conforto ao rodar. E o consumo ainda é razoável, na cidade faz 9 km por litro, na estrada 12.6. De série, nessa versão com câmbio manual, o Bora entrega direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina, apoio de braço central para quem vai ali nos bancos dianteiros, né, motorista e passageiro dianteiro, além da tomada 12 volts no porta-malas. E o CD Player era o único item opcional que você pagava a parte na época. E detalhe que esse Bora em 2005 ele teve um leve facelift, onde ele ganhou lanternas traseiras redesenhadas, além de apliques cromados nos para-choques dianteiro e traseiro. Também ganhou um quadro de instrumentos com grafia renovada, lembrando bastante a grafia lá dos Golf Generation. Então ele ficou atualizado e ainda conservava boa resistência, confiabilidade mecânica desses motores EA113. Muita coisa compartilhando ali com Golf, linha Audi A3, A4, peças que você ainda acha com certa tranquilidade, porém não tão baratas assim, né? Principalmente suspensão e freios, alguma coisa ali pode ser um pouco mais caro. Mas entrega um desempenho bom, principalmente com torque em baixa, característico desses motores de 2 válvulas por cilindro. Consumo de combustível também aceitável para um sedã 2.0 de época. Boa lista de equipamentos, carro também de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Aqui sim, um veículo de porte médio de fato. Com bons revestimentos ali de painel, forros de porta, bancos também em bons materiais. Porém, o acabamento ali do painel também costuma fazer um pouco de ruído com o passar do tempo. Mas o Bora também tem um porta-malas de boa capacidade, carro de boa altura do solo, também não raspa o fundo com facilidade. Excelente rigidez torcional de carroceria, também entrega excelente estabilidade sem perder em conforto ao rodar. É uma suspensão aqui bem equilibrada entre essas duas características, mérito também dos pneus de perfil mais alto, né? Por essas outras razões, é um carro mais prazeroso de guiar e de excelente relação custo-benefício. Mas que também passa por escassez de peças de acabamento, é outro aqui que vendeu pouco, vinha importado do México. Peças estéticas exclusivas do Bora também podem ser um pouco mais caras hoje em dia. Falta computador de bordo, que vários concorrentes entregavam nessa época. Farol também de foco simples. Para veículos compactos, não dá para reclamar muito disso, mas em um veículo de porte médio fica devendo. Quando você usa o farol alto, o baixo ele apaga. Então, numa iluminação mais próxima ali do veículo, fica devendo.
E por essas outras razões, o Bora é um carro de revenda um pouco mais difícil. Não à toa, ele desvalorizou bem mais do que o Polo aí no mesmo período, né? Sendo que quando eram 0 km, claro que o Bora ele era bem mais caro. E hoje os dois usados estão na mesma faixa de preço. Dessa forma, é outro veículo aqui para você ter um pouco mais de paciência também quando quiser passar para frente. Mas para você que não liga muito para isso e quer mesmo a tecnologia embarcada, conforto a bordo, boa qualidade do acabamento interno, uma das melhores opções nessa faixa de preço seria o Renault Megane Dynamic ou Dynamic, como você prefira chamar. 2.0 16 válvulas flex manual 2009, tabela R$ 20.049. Outro exemplo aqui que desvalorizou também bem mais que o Bora, né? Eram carros equivalentes, aqui é outro exemplo de sedã médio, mas que está relativamente bem mais barato do que o Volkswagen, né? 4 anos mais novo pelo mesmo preço. Mas aqui vem com o motor F4R, bem confiável, bem resistente, utilizado em vários veículos aí da montadora, de duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado com correia dentada e variador de fase para admissão. 138 cavalos de potência com 19,2 kgfm de torque. Para um carro de 1.320 kg, a relação de peso-potência ainda assim fica em bons 9,6 kg por cavalo. Desempenho melhor do que o Volkswagen aqui também, com certeza. E a cereja do bolo do conjunto mecânico desse carro, para mim, seria esse câmbio manual de 6 marchas, que tem uma sexta marcha um pouco mais alongada para você buscar uma melhor economia de combustível na estrada, principalmente, enquanto as outras marchas inferiores são um pouco mais reduzidas para te dar mais agilidade e retomadas de velocidade mais rápidas quando você precisar. Com um ótimo porta-malas de 520 litros de capacidade, um dos maiores da categoria, e também vem com banco traseiro rebatível bipartido. Pneus 205 5516, medidas bem convencionais e apreciaram, e o consumo na cidade é de 8,2 km por litro, chegando a fazer 11,5 na estrada. Equipamentos de série nessa versão Dynamic, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, controlador de velocidade com limitador, chave do tipo cartão, um diferencial desse carro também na época, não era uma chave tradicional ali, né? Você tinha uma chave, um cartão, no formato de um cartão de fato, né? Com os botões ali do alarme, e você colocava ele num compartimento ali no painel para poder dar a partida, e a partida era por botão. Além disso, vem com computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todo mundo e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som também de série com leitor de CD e comandos ali na coluna de direção. Boa robustez, confiabilidade mecânica são os pontos mais positivos desse carro, com certeza, assim como a sua lista de equipamentos, um carro muito bem equipado para a época, com um bom nível de acabamento interno, bancos em veludo de excelente qualidade, assim como nos forros de porta, painel também material mais refinado, que é ótimo, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, bem confortável de viajar, bom espaço de porta-malas, além de ser um veículo confortável rodar, suspensão também voltada para essa característica. Por essas outras razões aqui, um dos de melhor custo-benefício, um dos mais imbatíveis nesse quesito aí, com certeza. Mas tudo tem seu preço, né? É um carro barato de adquirir, mas você tem que relevar que ele vai ter alguns recalls que eram até frequentes para essa linha Megane, né? Teve recall, por exemplo, de bomba de combustível, fechaduras das portas, alto-falantes, para-brisa e dentre alguns outros que, se você não atender esses recalls ou o dono anterior não tiver atendido a todos eles, hoje em dia você não consegue nem mesmo transferir um carro desse por seu nome. Então fique ligado, fica a dica para você não ter dor de cabeça quando for comprar qualquer carro usado. E se você não sabia disso, se essa dica te ajudou ou vai te ajudar em algum momento, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever para me ajudar a estar sempre trazendo mais conteúdo dessa forma, mais dicas importantes aí para você. Além disso, fique ligado, porque esses Megane também vieram com opção de câmbio automático de 4 velocidades, o famoso AL4, que deu muito problema na época, é um câmbio não tão confiável, tão durável assim, e pode te dar um gasto muito elevado num futuro. Então, prefira esse veículo aí com câmbio manual de 6 marchas. Também é um carro que passa por escassez de peças de acabamento, normal, não vendeu tanto assim como o Bora, né? E também um carro, por essas outras razões, claro, mais desvalorizado e de revenda mais difícil. Ah, não, mas você só tá falando de carro de revenda difícil. Eu quero um carro fácil de revender, um carro sem problemas para manter. Então, você pode pensar em um Chevrolet Astra, Elegance 2.0, 8 válvulas flex manual 2005, tabela R$ 20.965. Aqui no mesmo preço praticamente de um Bora, mesmo ano de fabricação, só que aqui é um hatch de porte médio, né? Derivado de um sedã médio também de fato. Motor GM Família 2,
comando de válvula simples no cabeçote sincronizado por correia dentada, potência de 121 cavalos na gasolina, 127 no etanol, torque de 18,3 kgfm na gasolina, 19,6 no etanol, e aqui com a vantagem de já ter também um motor flex. Para um carro de 1.150 kg, relativamente leve, a relação de peso-potência fica em 9 kg por cavalo. Esse aqui já vai ser mais um foguetinho aí na estrada para você viajar, ter mais retomadas de velocidade com rapidez, sem passar maiores sustos. E o câmbio manual de 5 marchas é o F175CR, que não tem relações tão alongadas assim. É um câmbio realmente para aproveitar melhor esse torque aí num giro mediano a mais baixo, porque também esse motor 2 válvulas por cilindro já vai entregar esse torque máximo abaixo dos 3.000 RPMs. Então aqui tudo muito bem escalonado, eu diria. Porta-malas 370 litros de capacidade, aqui é claro, não é um sedã. O sedã teria um porta-malas bem maior, mas para um hatch médio tá ok. E ainda vem com banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus 95/60/15, medidas bem convencionais, sem problemas para encontrar, porém o consumo é mais elevado. Na cidade faz 5,7 km por litro com etanol, 6,8 com gasolina. Estrada 10,1 no etanol, 12 na gasolina. Na prática, é um carro que vai fazer em torno dos seus 12,5 a 13 na estrada com gasolina, não passa muito disso aí, infelizmente. Mas vem até bem completinho de série. Nessa versão Elegance 2005 entregava direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, retrovisor fotocrômico, faróis dianteiros de neblina, duplo airbag frontal, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, porém encosto de cabeça só para quem vai nas laterais do banco traseiro. E também podia vir equipado com um CD player e volante multifuncional. Então um carro eu diria até bem completinho se tratando de um 2005, apesar de eu ter sentido falta aqui de um computador de bordo, mas ainda assim não faz feio. Também um carro de excelente confiabilidade mecânica, dos 2.0 de época, eu diria que é um dos mais tranquilos de manter, com maior oferta de peças e preços mais acessíveis. Bom desempenho, excelente torque em baixa, carro mais confortável a rodar, sem perder em estabilidade. Aqui também esse Chevrolet entrega uma suspensão de comportamento bem equilibrada entre essas duas características. Boa qualidade do acabamento interno, principalmente nessa versão Elegance. Tinha a versão acima dela, né, Elite, que tinha um acabamento melhor ainda, mas também tem um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, com a boa lista de equipamentos já nessa versão intermediária. Por essas e outras razões, carro de boa relação custo-benefício. E apesar do Astra estar num preço semelhante ao Bora, não quer dizer que o Astra tem uma revenda difícil, pelo contrário. Esse Chevrolet tem uma procura bem maior no mercado, você consegue revendê-lo com muito mais facilidade. Mas você tem que ter em mente que é um carro de consumo mais elevado e ele é um pouco mais baixo em relação ao solo, que também pode raspar mais facilmente ali, principalmente o meio desse veículo numa lombada mais elevada. Mas se você quer ainda mais desempenho, dá para pensar no Honda Civic LXL 1.7 16 válvulas gasolina manual 2005. Tabela R$ 23.390. Aqui eu dei uma exagerada também na nossa linha de corte, mas eu digo que seria interessante você até juntar um pouco mais de grana, se possível. Junte ali até uns 25 mil para você buscar um carro desse aí, que eu diria que é uma excelente opção de compra também, com certeza. Com o motor dos mais confiáveis também no nosso mercado aqui, é o D17Z3. É um VTEC, ou seja, ele vem com variador de fase para as válvulas de admissão. Apesar de vir com apenas um comando de válvulas no cabeçote e aqui sincronizado por correia dentada. 130 cavalos de potência com 15,8 kgfm de torque, números excelentes para um carro de 1.150 kg, sedã médio de época. Então a relação de peso-potência fica em 8,8 kg por cavalo. Aqui um carro que de alta, né, com giro mais elevado, ele vai ter um desempenho até melhor do que o próprio Astra. E com um câmbio manual de 5 marchas aqui, de engates bem justos, precisos, eu diria no nível de um Volkswagen também de época, com certeza. O porta-malas tem 402 litros de capacidade, é maior que o do Astra, porém para um sedã médio tá pequeno, é um dos menores da categoria, mas ainda vem com banco traseiro rebatível e bipartido de série. Pneus 185/65/15, perfil mais alto, também tentando buscar um pouco mais de conforto ao rodar, e é um carro bem econômico, na cidade faz 10,2 km por litro, na estrada 14 conforme números oficiais de época. Na prática, eu digo que você consegue números ainda melhores que esses, sem dúvidas. E nessa versão LXL, você vai encontrar esse carro equipado de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado
encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro e duplo airbag frontal com freios ABS, além do CD Player. E o único opcional disponível aqui eram os bancos de couro. Então aqui deu para perceber que ele não vai ter o mesmo nível de tecnologia embarcada de um Bora ou até mesmo do próprio Astra, muito menos comparado com o Megane. Mas aqui é um carro que preza mais pela confiabilidade mecânica, pela robustez, pelo desempenho. Aqui esse motor de 130 cavalos, né, até bem procurado nesses VTEC 1.7, vai entregar uma ótima resposta com excelente consumo de combustível. O motor é muito equilibrado entre essas duas características. Então aqui você vai ter o melhor dos dois mundos, eu diria. Com excelente estabilidade ao fazer curvas, mérito de uma suspensão independente nas 4 rodas, que vai te entregar muito mais segurança também nessa hora, com um excelente nível de prazer ao guiar, um carro de pegada mais esportiva, posição ali mais baixa no cockpit, braços e pernas mais esticados. Para quem gosta, eu diria que é uma das melhores opções nessa faixa de preço também, com certeza. Sem falar no bom espaço interno traseiro, com um assoalho que é praticamente plano, então melhor ainda para quem vai no meio do banco ali. E com boa qualidade do acabamento interno, painel soft touch, bancos e forros de porta em materiais de excelente qualidade, em tecido de boa qualidade. Isso se não vier com os opcionais de couro, né, que são melhores ainda. E é um carro aqui que entrega muito também, com certeza. Sem falar na facilidade de revenda, no baixo índice de desvalorização. É um carro bem procurado aí nessa faixa de preço. Mas que, claro, tem seus pontos de atenção como qualquer outro. Primeiro, com relação ao motor. Ele vem equipado com tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do tempo. Então, ele a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos no máximo, é interessante você fazer o ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, que senão esse motor pode começar a perder potência e gastar mais combustível, que não vai ser nada legal, né? Além disso, a suspensão desse carro ela tem uma calibragem mais durinha, mais rígida, não é muito confortável para você passar por ruas e estradas não tão bem pavimentadas. Ainda falando em suspensão, no eixo traseiro, como eu disse, também ela é independente, é do tipo duplo A, que exige um cuidado extra com relação a alinhamento. Você tem que fazer um alinhamento, verificar o alinhamento nesse eixo também. Além disso, você tem que verificar principalmente com relação a ângulo de cambagem, que se ele sair fora ali por algum desgaste excessivo em alguma bucha ou no próprio coxim traseiro, essa suspensão pode causar um desgaste irregular nos pneus traseiros e aí você pode perder um par de pneus de bobeira. Então, tem que ficar atento principalmente com isso. E claro que o custo de manutenção dessa suspensão é um pouco mais elevado. Se você precisar trocar as buchas ali, né, que são em maior quantidade, são um pouco mais caras, você vai gastar um pouco mais comparado aí com o Bora, com o Astra e vários outros. E também aqui é um carro de porta-malas relativamente pequeno para a categoria e também baixo em relação ao solo, exigindo sua atenção redobrada aí em entradas e saídas de rampa de garagem, principalmente. Mas para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade, vamos falar agora aqui de uma outra opção de veículo mais voltado para uma pegada um pouco mais esportiva, que seria o Vectra Challenge 2.2 16 válvulas gasolina manual 2002, tabela R$ 21.340. Aqui equipado com motor GM Família 2, 16 válvulas, código JWJX. É um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por correia dentada, injeção multiponto sequencial de combustível e vem equipado também com válvula EGR para fazer uma recirculação dos gases e reduzir a emissão de poluentes, principalmente em baixas e médias rotações. Com isso, esse motor entrega 138 cavalos de potência com 20,7 kg de orçamento de torque. É o propulsor aqui de maior torque que falamos até o momento, né? E para um carro de 1.345 kg, pesadinho, né, sedã médio, a relação de peso-potência ainda fica em 9,8 kg por cavalo. Não vai ter aquele desempenho esplêndido de um Civic ou até mesmo do Astra, mas vai ter uma boa resposta, principalmente em altos giros, o que também é característico desses motores multiválvulas, né? 4 válvulas por cilindro. Câmbio manual de 5 marchas F18, de relações até um pouco mais alongadas, para aproveitar esse torque maior desse 2.2 16 válvulas. E o porta-malas tem ótimos 500 litros de capacidade com banco traseiro rebatível e bipartido. Então aqui você consegue levar bagagens da família toda e ainda sobra espaço. Os pneus são os 205 5516, medidas também bem convencionais, assim como eu falei lá no Megane, né? E o consumo na cidade é de 9,7 km por litro, chegando a fazer 12,9 na estrada. Esse motor 16 válvulas aqui, GM Família 2, ele respira um pouco melhor, tem um melhor enchimento dos cilindros, então ele acaba sendo um pouco mais eficiente, sendo também mais econômico relativamente comparado com os
8 válvulas de mesma cilindrada. E o Vectra Challenge 2002 ele vem bem mais completinho do que vinham os 2001. Aqui de série com direção hidráulica com ajuste de altura da coluna, vidro elétrico nas 4 portas com one touch para as 4 e além disso vem também com anti-esmagamento e fechamento automático no alarme. Além de retrovisores e travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, computador de bordo, retrovisor fotocrômico, temporizador dos faróis, assim como eu falei lá no Fiat Siena, né, que também tem aquele sistema Follow Me Home. Além disso, vem também com faróis e lanternas de neblina, ajuste elétrico de altura dos faróis baixos, bancos em couro de 2 tonalidades que eram exclusivos dessa versão Challenge, né, ali na tonalidade cinza e preto. Além disso, vem com cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes. E o CD Player com volante multifuncional também era item de série. Os opcionais disponíveis para essa versão eram o duplo airbag frontal, freios ABS, teto solar elétrico e até controlador de velocidade, o que era raro de se ver em veículos dessa época, ainda mais nas versões com câmbio manual. Esse Vectra Challenge ainda podia vir equipado, que é muito bom aqui. De cara, podemos concluir que essa é a melhor lista de equipamentos, a mais completinha que citamos aqui até o momento. E entrega-se um motor confiável, resistente. É claro que ele não vai ter uma manutenção tão barata quanto os 8 válvulas GM Família 2. Aqui você vai ter que gastar um pouco mais de grana, mas ele tem um custo de manutenção semelhante ao motor do Civic, ao do Megane. São motores aqui que, por exemplo, quando você for trocar uma correia dentada, claro que o kit de correia com tensores vai ser mais caro. Geralmente esses kits vêm com a polia extra auxiliar, né? Porque é uma correia maior, vai passar em mais locais ali para fazer o sincronismo. Então, em alguns pontos ele acaba sendo um pouco mais caro de manter, costuma ter mais sensores também, mas não deixa de ser um motor de bom desempenho, relativamente econômico se tratando de um 2.2. Um carro também que entrega excelente nível de tecnologia embarcada para a época, com um ótimo nível também de acabamento interno, painel todo em soft touch, forros de porta, bancos em couro de excelente qualidade. Também bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, sem falar na excelente estabilidade do sistema dessa suspensão do Vectra, que alia tanto conforto quanto estabilidade. Aqui também independente nas 4 rodas, só que na traseira é um sistema multilink, mais complexo até do que o próprio sistema lá do Civic. Porém também, consequentemente, mais caro de manter. Mesmo os pontos de atenção. Vai causar desgaste irregular nos pneus traseiros se tiver alguma bucha ali com folga ou algo do tipo. Exige alinhamento periódico preventivo e quando você tiver que fazer uma revisão também, prepare o bolso porque não vai ser muito barato. E claro que também tem uma boa capacidade de porta-malas. Por essas e outras razões aqui eu diria que é uma das melhores relações de custo-benefício que temos, com certeza. Apesar de não ser tão novo, né, aqui você só consegue pegar um carro desse 2002. Mas pelo nível de tecnologia embarcada, eu diria que vale a pena você pensar nesse carro com uma certa atenção. Mas, claro que ele também tem alguns pontos aqui para falarmos, para você ficar ligado antes de bater o martelo na compra. É muito comum desses motores GM Família 2, tanto os 8 válvulas que vinham lá no Astra, por exemplo, quanto os 16 válvulas aqui desse Vectra Challenge, por exemplo, passarem por problemas de vazamento de óleo na junta da tampa de válvulas. Não é caro de resolver e muito menos trabalhoso. É relativamente simples, mas é algo recorrente nesses motores. Você troca a junta, limpa tudo ali bonitinho, daí a pouco começa a vazar de novo, mesmo usando uma junta aí de qualidade, acaba não durando muito, né? Então, é algo que deve ser dito aqui também. Em alguns casos, principalmente aqui nesses cabeçote 16 válvulas, costuma se resolver melhor trocando a própria tampa de válvulas, utilizando aí uma de alumínio, costuma não empenar com muita facilidade. Mas aqui também é um motor que falta torque em baixos giros, por ser multiválvulas e não vir com variador de fase, ele só vai entregar torque máximo acima dos 4.000 RPMs. E muitas vezes nem sempre é o que a gente quer, talvez a gente quer um torque mais embaixo, andar um pouco mais devagar ali, sem precisar esticar tanto as marchas. Aqui nesse Vectra você vai sentir um pouco de lentidão nas respostas até os 2.500, 3.000 RPMs. Também ele vem com os displays internos ali no quadro de instrumentos, o display do computador de bordo que também costumam apresentar falhas ali nos segmentos ali de display com certa facilidade e são componentes um tanto quanto complicados de serem reparados. Não é qualquer pessoa que consegue recuperar esses displays e também achar um novo para comprar é praticamente impossível, só aí em desmanches, infelizmente, né? Um carro que já está passando também por escassez de peças de acabamento, já saiu de linha aí nessa geração lá em 2005.
Também é muito comum desses Vectra apresentar falhas no miolo da ignição, quando você vai dar a partida, simplesmente não dá o contato ali para o motor de arranque. É algo crônico que você resolve também relativamente fácil trocando o miolo da ignição. Mas é algo que você tem que ficar atento. Se perceber que a chave está ficando meio pesada ali para acionar o motor de arranque, já providencia a substituição ou reparo para que esse carro não te deixe na mão aí na estrada. Também é um carro que tem retrovisores externos pequenos, que foi pensado mais voltado para o design, para ter um melhor coeficiente aerodinâmico ali no veículo como um todo. Mas em detrimento disso, sacrificou-se a funcionalidade. Então é um retrovisor pequeno que aumenta a área de ponto cego. E por essas e outras razões vai ser um carro também um pouco mais complicado de você revender nessa versão específica Challenge, né? Aqui é mais para quem quer curtir o máximo da tecnologia embarcada, do desempenho, do prazer ao guiar e não tá ligando muito para a facilidade de revenda, apesar de estar um carro até relativamente um pouco caro pelo ano de fabricação. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 22 mil que eu não citei nesse vídeo? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui, olha, uma playlist com vários outros nesse mesmo formato, em outras faixas de preço para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo.